Olá, boa noite. Estou aqui, Adriana Marquezini, para mais um encontro marcado com você aqui no nosso PodVcast. Anota aí, sempre às quartas-feiras nós temos um encontro aqui nesse espaço, às 19h30. E sempre, claro, com grandes convidados para que somem com o nosso dia a dia, nosso conhecimento. E antes de eu apresentar para vocês a nossa convidada especial dessa reestreia, que eu estou recebendo aqui com muito carinho, eu quero fazer um pedido para você. Entra aí hoje, curte, compartilha e espalha conhecimento do bem para que mais pessoas possam ter acesso a tanta informação legal e conteúdo gratuito aqui nesse canal. Eu conto com você. E hoje, deixa eu apresentar para vocês quem está aqui comigo para bater um papo super legal. Elis Casagrande, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, que a gente tenha um ótimo bate-papo. Com certeza. Casada, mãe do Benício. Casada, mãe do Benício, está quase com 9 anos, empreendendo, atendendo mulheres, ajudando as pessoas a terem uma vida mais fluida e próspera, que é a vida que eu sempre acredito que a gente pode ter. E como é gostoso esse caminho, essa jornada para ir fazendo sentido na vida das pessoas. Como é que começou tudo isso? Como que você veio parar, né, trabalhando com terapias, constelação familiar? De onde veio tudo isso? Eu costumo dizer que eu tinha uma pergunta que me movia, né, porque eu nasci profissional dentro das organizações. Então, trabalhei no chão de fábrica, fiz muito mapeamento de processo, trabalhei com o sistema de gestão da qualidade. E foi neste lugar que eu comecei a treinar as pessoas. E eu fui movida por uma pergunta, que era por que algumas pessoas dentro das organizações tinham tanto avanço e outras não. Por que algumas pessoas, mesmo com a mesma liderança, com teoricamente as mesmas oportunidades, né, o mesmo conteúdo, elas iam e outras não iam. Por mais que a gente ajustasse, por mais que a gente tentasse, por mais que a gente trabalhasse feedback, avaliação de desempenho, treinamentos específicos, essas pessoas iam até um dado avanço, depois elas não voltavam, não conseguiam mais avançar. Sabe, era como se uma coisa travasse elas. E aí eu fui buscar entender o que tinha por trás de nós profissionais. O que a gente tem, né? O que a gente carrega antes de chegar nas organizações. E aí, então, eu descobri que a nossa vida, ela não começa quando a gente faz uma carteira de trabalho. É quando a gente tem o primeiro estágio ou o primeiro emprego. Antes disso, eu tenho uma grande vida. É uma vida que é a minha relação com meu pai, que é a relação com a minha mãe, que foi o ambiente que eu cresci, que foi como eu aprendi sobre regras, sobre autoridade, sobre se errar estava tudo bem ou se errar eu ia ser muito penalizada. Se estava tudo bem, a gente se arriscar um pouco ou se arriscar se era uma coisa muito arriscada. E aí eu descobri que essa base é o que depois possibilita a gente a crescer, a se desenvolver na potência que a gente muitas vezes sonha para a nossa vida, ou se eu, às vezes, preciso pausar, inclusive, a minha carreira, olhar um pouquinho para trás e falar assim, deixa eu resgatar aqui um pedaço meu que ficou lá atrás, deixa eu curar essa ferida aqui que eu tenho lá da minha infância, deixa eu ver aqui se a minha menina não sofreu demais lá e agora morre de medo de confiar nas pessoas. Eu digo que quando eu estava dentro das organizações, eu tive muitas oportunidades, tive muita sorte. E eu conheci muitas ferramentas. E eram coisas muito interessantes, porque eu conseguia identificar, eu conseguia prever os comportamentos que a Adriana podia ter nas diferentes situações, né? A gente falava de PI, MBTI, DISC, Enneagrama, né? E eu falava assim, nossa, a Adriana é esse perfil aqui. Nossa, que legal, agora eu conheço. Tá, mas isso não era o suficiente. E por que ela desenvolveu esse perfil? Sabe por que a Adriana, se eu entregar um microfone para ela agora, ela sobe no palco e ela improvisa? E por que se eu fizer isso com outra pessoa, ela desmaia? Sim. Tá? Ela desmaia, ela nem consegue se levantar. Então, o que tem por detrás disso, né? Sim. E aí a nossa história é preciosa. E aí se encanta, né? E aí agora eu estou curiosa. Olhar as histórias das pessoas, né? Essa questão familiar mesmo, o conjunto de onde
tudo isso? Porque dentro do contexto da nossa casa, existem uma série de situações que vão acontecendo desde quando a gente é pequenininha e vai, e cresce, adolescente e tudo mais. Como foi isso dentro da sua família? Adri, quando eu comecei a estudar constelações familiares, eu estudei muita coisa antes, né? Além dessas ferramentas, depois estudei astrologia, fiz psicologia transpessoal, estudei um monte de coisa, porque eu falava, enquanto isso aqui não ficar claro para mim, até que eu cheguei nas constelações familiares. Quando eu comecei a estudar as constelações, eu olhava para tudo aquilo e eu pensava assim, eu não preciso olhar para a família de ninguém. Eu vou olhar para a minha. A minha tinha de um tudo, sabe? De um tudo. Sim. Tinha gente casada, gente separada, gente que perdeu filho, gente que a mãe morreu cedo, como é o caso da minha própria mãe, Sim. sabe? O outro que teve vários, que era o filho mais velho, que teve vários irmãos, que era o caso do meu pai. E aí teve traição na minha própria família. E aí teve filho fora do casamento. E aí eu tô num parque de diversões. Eu vou passar a minha vida inteira e eu não organizo a minha própria constelação, sabe? Então, quando hoje eu encontro uma pessoa e ela fala assim, Elis, mas é porque tu não sabe? Mas a minha vida é muito difícil. Aí eu penso, tá, me conta aí, vamos ver se é mais do que a minha, né? Então, quando eu olho pra pessoa e eu falo assim, dá. Eu sei que dá. É possível. Eu sei que dá. Sabe, se tu vai querer enfrentar isso, eu não sei. Se tu vai passar pela dor da cura, porque a cura tem uma dor. Se tu vai querer visitar essas coisas lá atrás, aí é uma decisão tua. Mas que dá. Então, era muito conturbado. E o quanto essa fala que tu fez agora, né, de o quanto você está disposta também a enfrentar essa dor. Uhum. Porque, às vezes, é mais difícil a gente conseguir olhar para dentro de nós, pro todo o nosso cenário. Uhum. É muito fácil olhar o outro. É muito fácil. Mas é tão difícil olhar... O nosso cérebro, Adri, ele funciona assim, né? De repente, nossa, eu nunca tive ansiedade. E, de repente, eu gerei uma ansiedade muito grande. De repente, eu fiquei doente fisicamente, de repente, emocionalmente. Numa fração de segundos, o teu cérebro vai te dar uma série de causas, dos motivos pelo qual, né, tu tá do jeito que tu tá. Só que eu digo assim, nunca acredita. Porque quase sempre essas coisas são muito mais profundas. Aí a pessoa fala, Elis, mas eu vivi a vida inteira e isso nunca me fez mal. Agora fez, é porque em algum momento a gente pinça isso na nossa história. E você sabe que eu já falei isso em um outro programa aqui. Todos nós temos uma caixinha preta. Não, todos nós temos. E a gente vai guardando ali dentro. Vai guardando. E um dia a gente ter essa coragem de olhar e falar, eu vou abrir essa caixinha preta. Eu vou começar a vasculhar ali, vou começar a descobrir e resolver isso tudo que está lá. Existe alguma, vamos chamar de dor. Existe uma dor que ela sempre vai ser existente quando alguma pessoa te procura. Olha, eu estou com uma situação assim, que a gente vai abrindo, natural, né, na terapia, até porque a gente precisa confiar e se sentir segura com a terapeuta. Sim. Né? Tem gente que pensa assim, não vou fazer terapia porque parece coisa de doido, de maluco, né? Ficam com vergonha. Mas é tão bom. Nossa. Gente, é tão gostoso, é libertador. É libertador. A gente precisa entender, né, Adri, que assim, eu não tô contando pro terapeuta, eu tô me ouvindo. Exato. Sabe? Eu tô contando pra Elis ou pra qualquer outra pessoa, eu tô me ouvindo, sabe? Quando eu ouço isso, eu começo a perceber como eu lido com as coisas, como eu lidei com isso lá atrás. Não tem processo que cura mais do que a tua própria escuta, sabe? Então, isso é um precioso. Eu digo que a terapia é um presente e que maravilhoso as pessoas que podem se dar ele. Porque muita gente não pode se dar de presente à terapia. Tá? Qual é a dor maior que as pessoas estão falando? Olha, eu estou sentindo isso. Eu acho que tem 3 coisas, Adri, que levam as pessoas à terapia, à constelação, ao médico. O dinheiro, o relacionamento e a saúde. Perfeito. Talvez nessa exata ordem. Porque quando nós temos problemas emocionais, nós escolhemos errado. E quando a gente escolhe errado, que é diferente daquilo que nos faz bem, né? Não é de certo ou errado. Mas quando a gente escolhe isso, a gente começa rapidamente a ter problema financeiro.
rapidamente ter problema nos relacionamentos e rapidamente ter problema de saúde. E quantos relacionamentos terminam porque o dinheiro tá travado? E aí, existe até aquela frase, né? Você vai saber quem tá com você quando o dinheiro acaba. Tem uma frase. Mas realmente é isso, porque começa a bagunçar muito, né? O emocional, aí tu leva isso pro trabalho, como também, às vezes, o relacionamento não tá bem, começa a atrapalhar outras atividades. Daqui a pouco o teu trabalho, né? A convivência com o filho. As pessoas não te abandonam porque tu tá sem dinheiro. As pessoas te abandonam quando elas percebem que tu não quer te mover. Perfeito. Sabe? É muito diferente. Porque assim, a Adri vem e me reclama uma vez. Não, ok, Adri, vamos aqui. Vou te ajudar, vou te apresentar para essas pessoas. A Adri vem e reclama outra vez. Tá, o que é agora, Adri? Tá, vamos criar um plano aqui. Agora passou 6 meses e a Adri continua reclamando. Aí eu falo, tá bom, Adri. Se eu sou equilibrada, eu falo, tá bom. Até aqui eu pude te ajudar, mas agora tô percebendo que, na verdade, tu não quer te mover. Porque a gente tem que ficar muito atento, Adri, com as pessoas que são vítimas. Eu ia perguntar, se existe vitimismo? Porque a vítima, ela sempre quer aliado, mas nunca quer se mover. Sim. Então, a vítima, ela tá sempre em busca de um salvador. Né? Então, ela sai na rua catando alguém. Quem é o salvador? Aquele que precisa de amor. Aquele que precisa de reconhecimento. Aquele que fala, nossa, eu me dou completamente pelas pessoas e depois eu vejo o que eu faço comigo. Corra dessa pessoa também, porque ela é tão perigosa quanto a vítima. Perfeito. E tem muita gente que às vezes não consegue entender todo o seu cenário, muitas vezes não quer nem enxergar isso de fato, e vai meio que empurrando as coisas, vai levando. E chega num momento que tá num buraco sem saída. Sim, sim. É porque toda vez que a gente decide um movimento na nossa vida, isso faz naturalmente a gente ter que dedicar energia. Não tem como. Não tem como eu promover uma mudança na minha vida sem mudar meu pensamento, sem mudar meus sentimentos, sem ter novas atitudes. Sim. Então, ter novos pensamentos, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Sim, dá trabalho. Eu sempre falo, a mudança dá trabalho. Se alguém te vendeu isso, né? A gente falava sobre a internet, né? Se alguém te vendeu isso com a ideia de que, assim, fica tranquila, nós vamos mexer isso aqui e o resto vai fluir naturalmente. Não vai fluir. Não vai fluir. Tu vai encontrar dificuldade, vai encontrar pessoas que vão te ajudar, outras pessoas que não vão te ajudar. Outras algumas vão te dar proveito de algumas situações. E tu vai ter que lidar ainda no meio de tudo isso com as tuas emoções, que podem não estar bem reguladas, sabe? Então, sim, são muitas coisas que a gente precisa mover para que a nossa vida melhore. Né? Então, a tua vida precisa te importar. E aí nós estamos falando de todas essas circunstâncias, né? De todo, vamos dizer assim, as descobertas que a gente vai fazendo da gente mesmo. E aí a gente tem uma vivência no off, que é a nossa vida aqui fora, e a gente tem uma vivência no online. E aí a gente falava de internet, né? Um pouquinho antes aqui. Realmente, a internet, ela tá trazendo muito conteúdo bacana, mas, por outro lado, existem essas pessoas buscando pelos milagres, né? E independente de religião, mas às vezes tem aquelas mensagens, olha, essa mensagem é para você. Papai do céu tá aqui dizendo que vai acontecer tal coisa na sua vida hoje, aquilo que você estava esperando. Então, mas tu tem que levantar e fazer alguma coisa, nada. O ordinário é teu, né? O ordinário é teu, faz o ordinário. Vai buscar. Às vezes a pessoa tá lá em casa, pô, tô desempregada. Mas entregou o currículo? Se cadastrou em alguma plataforma? Ou tá só em casa esperando que alguém... deixa eu ver, cadê a Adriana? Eu vou chamar a Adriana. Não, as pessoas não vão saber. Então, esses cuidados todos daquilo que a gente vem vivendo é entender também. E aí é isso que eu quero te perguntar. Na tua visão, na tua experiência profissional, dos casos que você acompanha e tem visto por aí, a internet hoje, ela tá mais como aliada ou como vilã na vida das pessoas? Eu parto do princípio que depende de como quem está olhando para a internet está. Porque se eu decido o meu papel na internet, então eu sei o que eu estou buscando. Sabe? Eu sigo aquilo que realmente é importante para mim, que vai me dar dicas, que vai me ajudar a ser um profissional melhor, uma pessoa melhor.
Se hoje a gente quiser, a gente pode aprender qualquer coisa na internet. Sabe? Assim, do inglês a programar, a, sei lá, a editar vídeos, a fotografar, a fazer artesanato, qualquer coisa. Muito. Então, assim, a internet é boa, é maravilhosa. Mas tu sabe o que tu tá fazendo, ou tu passa 2 horas da tua vida, 3 horas da tua vida, rodando feed de pessoas que sequer tu conhece. Exato. É porque a gente sabe, ontem eu ainda falava sobre isso, né? Que a gente sabe muita coisa e aplica muito pouco. Sim. Né? Saber, a gente sabe um monte. Todo mundo sabe que a internet pode ser nociva, todo mundo sabe que a internet vicia, sabe? Inclusive tá viciado. Sim. Mas tu sabe que ela vicia, não sabe? Sei. E tá viciado? Tá viciado. Sim. Aí a pessoa fala assim, claro, ficar meia hora lendo um livro que realmente pode te dar alguma dica, pode fazer alguma transformação, seja emocional, seja física, seja mental. Poxa, meia hora lendo é coisa, hein? Meia hora lendo, nossa, né? Meia hora lendo é muita coisa. Agora sim, meia hora na internet. Tem gente que fica 1 hora, 2 e não percebe. Não percebe. Porque entre então, tu passar um videozinho, dar um like, uma coisa ou outra, foi uma tarde. Então, a gente tem que ter... Eu falo que eu gosto muito... Uma vez eu assisti uma palestra... Acho que era um podcast da Cristina Junqueira, do Nubank. E ela falava assim, eu só tenho tempo para 3 coisas, tá? Para mim, para minha família, pro Nubank, e ela tinha mais uma outra coisa. Acho que era para ela. Tá? Ela falou assim, eu só tenho tempo para isso. Qualquer coisa fora disso é não. E como é difícil para algumas pessoas falar não. Uhum. Tem gente que abraça o mundo. Tudo que chega fala, eu vou, eu quero, eu participo, eu tô dentro. E aí, chega em casa e dorme porque não teve tempo para fazer nada para si. Nada. E não fala não para algo que não quer fazer. E não fala não para algo que tá contra os seus valores e princípios. Uhum. Eu digo que a gente pode dizer sim para tudo, só não podemos reclamar do resultado. Exato. Né? Então, assim, a vida que tu tem, a realidade que tu vive, ela é um reflexo do modelo interno que tu tens. Se tu tem um modelo onde tu tem medo que as pessoas da próxima vez não te convidem, mas olha aqui, e se a pessoa não te convidasse, faria diferença? Não. Então, por que tu quer que ela te convide? Sim. Sabe, é a sensação de ser importante, de ser amado, de contribuir. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui, vamos lá atrás recuperar esse amor de pai e mãe? Sim. Porque se eu necessito muito da aprovação dos outros, claramente, tu foi uma criança e talvez ainda seja um adulto que não consegue enxergar o amor primário, que é esse amor dos pais. Exato. Então, quando a gente não pega aquilo que é de graça e do jeito que pode ser, porque nem sempre é do jeito que vem com flores e com bombons, às vezes não é assim. Às vezes o amor dos pais é bem catastrófico, Sim. tá? Sim. Mas é o único que tu tem. Sim. Tá? E também é o único jeito que tá aí, que mora dentro de ti. Se tu for buscar isso no mercado negro, isso vai te custar caro. Inclusive a tua saúde, inclusive o teu trabalho, inclusive teus relacionamentos. Então, quando eu faço muito pelo outro, antes de fazer por mim mesma, entenda, isso não é normal. Sim. E vai acabar não dando certo. Tá desequilibrado. E no final, as pessoas por quem tu fez muito, elas vão embora. E aí tu fala, eu fiz de tudo, e a pessoa se foi. Ela foi porque tu fez tudo. Sim. Porque as relações, elas são de equilíbrio e não de desequilíbrio. Exato. Tá? E aí tu é uma pessoa que possivelmente só quer dar, não quer receber. Então as pessoas vão embora. E às vezes nem sabe receber. Não sabe. Não sabe. Quem não sabe receber amor de pai e mãe, dificilmente vai receber Exato. outras formas de amor, né? E o quanto é bacana tu olhar histórias, né, de pessoas que naturalmente têm sucesso profissional, têm sucesso na família, enfim. E às vezes você vai olhar o histórico do pai, da mãe, foram situações que às vezes a gente para e fica pensando, uau, como ele conseguiu fazer tudo diferente, né? Ele não trouxe isso para a vida dele, ele não transferiu para a esposa, para os filhos. É uma pessoa gentil, é bacana, é trabalhador, sabe? Essas coisas todas vai vindo. É porque é o julgamento que prende, né, Adri? A gente tá muito preocupado sempre, assim, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Às vezes eu percebo até em mulheres, que às vezes fazem parte do contexto, eu não sei se eu boto essa roupa, não sei o que a pessoa vai falar. Ui,
mas tu te arruma pra quem? Às vezes eu brinco. As mulheres são campeãs nisso, Tu te né? arruma pra ti ou tu te arruma pra outra pessoa? Não, você tem que te arrumar pra ti. Aí ontem eu fui fazer um diferenciado, né? Tava com o cabelo comprido, fui lá no cabeleireiro e falei assim, eu quero cortar. Ele falou assim, uns dedinhos, eu falei, não, quero cortar. Olhei na internet, eu quero esse cabelo aqui, eu acho. Aí ele foi lá, jura? Eu falei, aham, cortou. Aí hoje eu passando, uau, Adri, cortou o cabelo. Aí eu falei, tô merecendo. Quem não sabe receber elogio não pode ter porque, sucesso, né? Às vezes a gente diz assim, ai, não gostei muito, não ficou bom. Tá, mas eu gostei, tá tudo certo. Né? Tu não gostou? Que bom que não é em ti, né? Tá tudo bem. Que bom que esse cabelo não é teu, né? É meu, né? E eu trazendo como um exemplo, né? Porque às vezes tu fica, ai, querendo saber que roupa que tu coloca, onde é que eu vou, calçado, não sei o quê, porque o outro vai falar, porque o outro vai pensar. Não existe isso, isso é sobre a sua vida. Quando você abre espaço para as pessoas falar o que deve ser você, então não é mais você. E tem muita gente assim. Eu gosto muito de pensar assim, Adri, sabe? Para de compartilhar a frase do Instagram e vai viver. Sabe? Para de compartilhar indiretas, sabe? Se tu tá vivendo, tu não precisa dar indireta para ninguém, sabe? Não precisa. Sabe, se tu estiver menos focada no outro, naquilo que o outro fala, naquilo que o outro faz, eu olhar e falar assim, eu sempre digo, existe um pano de fundo, sabe, que ele é muito mais profundo e tem muito mais camadas do que a gente pode imaginar. Porque quando a gente começa a ouvir as pessoas e entender sabe, o que monta ela, né, o que construiu ela, a gente vê que aquela pessoa raivosa, ela não é só raivosa, sabe? Ela tem muita proteção, ela tem muita coisa que deu errado, ela tem muitas experiências negativas. E aí, quando tu olha para o contexto todo, tu fala assim, agora eu compreendo por que ela é raivosa. Exato. Sabe? Aquela pessoa que não confia em ninguém, que às vezes dentro das organizações é uma pessoa que não delega. Sabe? Quantas vezes ela ouviu do pai e da mãe que ela tinha que fazer e que se alguém fizesse desse errado, a culpa seria dela. E aí ela cresce assim, ela vai para dentro das organizações, ela não confia em ninguém. Tá? Então, quando a gente entende esse pano de fundo, eu falo que a gente semear coisas boas em terreno que não é bom, não vai funcionar. Porque às vezes, dentro das organizações, eu vi isso muito no RH e vejo até nos dias de hoje, as pessoas ficam empurrando uma série de técnicas. Não adianta. Sim. Entende? Porque quem tá ali não sustenta aquela técnica. Não, e tu olha só, e às vezes até as metodologias que são criadas, do outro lado da mesa, as pessoas estão tanto querendo ser o que de fato elas não são, mas elas querem parecer que são, que elas estão ficando craques para preencher. Não, eu responderia assim, não, mas eu não vou responder assim, porque ela vai... O que eles querem ouvir. O que eles querem ouvir aqui, né? É muito isso. E a internet, ele tá muito faz de conta. Tem gente que vai lá pra internet que fala, ai, porque tu vai amanhecer milionário. Aí faz um vídeo espetacular de frente pra uma praia lindíssima, mas ele foi ali e locou o espaço para fazer o vídeo, ou ele se hospedou em um hotel e tá usando o espaço do hotel para fazer, para parecer que é dele. E aí aqui um monte de gente entra nessas historinhas, né? Trabalhar dá trabalho, né, Adri? Trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Ser real é de fato o que tem que ser. Se tu tá adulta, imaginando que as coisas... o fulano de tal ficou milionário. E quantas horas por dia ele trabalhou? Sim. Tem muita coisa no bastidor. Sabe quantas horas por dia ele trabalhou? Quanto ele estudou? Tu tem noção de quanta coisa esse homem leu, essa mulher fez, de quantas coisas ela abdicou para chegar nesse sucesso? Sim. Sabe? Porque quando eu sempre falo muito de prosperidade, né? De ser próspera. E eu falo que prosperidade para mim é ter sucesso, dinheiro e saúde. Sabe? Eu tenho que chegar no sucesso, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter minha família comigo. Porque se prosperidade te tirar alguma coisa, então ela não é prosperidade. Porque se tu só tiver dinheiro, tu vai ser pobre. Sim. Sabe? E eu falo assim, gente, dinheiro é maravilhoso. Tá? O dinheiro é poder, é liberdade, é tu poder comprar essa camisa, sabe? É tu poder estar aqui, é tu poder ter uma boa vida pra ti, pra tua filha. Então o dinheiro possibilita, ele é maravilhoso. E tá tudo bem. Só que tu não pode perder nada. E como a crença das pessoas é muito forte sobre ou tu é uma boa pessoa ou tu tem dinheiro.
Ou tu tem saúde, ou tu tem dinheiro. Ou tu casa, ou tu tem dinheiro. Sabe? Ou tu tem relacionamento, ou tu tem dinheiro. Então, a tendência é que as pessoas realmente fiquem com a crença negativa do dinheiro, porque tu ainda está no modelo de que tem que perder uma coisa para ter outra. Sabe? Não precisa. Vai dar trabalho, vai. E aí tem o outro lado também, né? Que é aquele que já tem, mas não sabe lidar, né? E aí passa por algum desafio, alguma situação que não estava no script, mas desceu alguns degraus. E aí isso vira um problema, vira uma bagunça. Porque a pessoa não quer descer os degraus e não sabe conviver, né? Ah, eu vou deixar de comer caviar e vou comer pão com mortadela. E aí isso vira uma bagunça também. A estrutura, eu falo assim, né? A gente sempre vai precisar da gente. Sim. Então trate de ficar bem. E sabe? A gente é sempre o mais importante. Sabe, num dos atendimentos, a pessoa falou pra mim assim, Elis, eu tô com vontade, assim, de me mudar. Eu falei, muda. Só que precisa lembrar que tu vai junto. Entendeu? Tu vai junto. E mudar dói. E tu vai junto, entendeu? O problema vai junto. Por quê? Se tu é feliz aqui, tu vai ser feliz em qualquer outro lugar. Porque a felicidade é um estado interno. Sabe? Tem gente que é feliz com muito pouco. Sim. Sabe? E ela é feliz. E se ela tiver muito, ela vai ser feliz também. Sim. Mas ela já é feliz. Sim. Eu gosto muito daquela frase, apesar de não gostar de frase pronto, mas eu gosto muito daquela frase que diz que é a felicidade que leva ao sucesso. Sim. Não o sucesso que leva à felicidade. Sim. Inclusive, tem pessoas que quando chegam no sucesso se percebem menos felizes. Por quê? Porque deixaram para trás coisas que eram importantes. Sim. Sabe? Então, se tu é feliz com pouco, tu vai ser feliz com muito. Se tu é ruim, sabe, infeliz com pouco, não acredite que o muito vai te trazer felicidade, porque a felicidade não está relacionada com isso, sabe? Felicidade é tu olhar para as coisas e falar que legal que eu tô aqui, sabe? Que oportunidade, né? Que legal que a gente tem uma água, que legal tudo isso aqui, sabe? E aí eu tô feliz. Tá respirando. E aí eu tô feliz. Mas tudo bem, mas eu tenho um monte de coisa. Quando tu olha pro que falta e tu tem esse olhar treinado sempre para aquilo que tu gostaria que tu ainda não tem, quando tu tiver muito, vai faltar mais ainda. Porque daí tu vai ter acesso a mais coisas e aí tu vai achar que falta. Então, assim, vai sendo feliz na jornada, sabe? E não aí, muito duro. E aí, olhando esse contexto todo, nesse caminho de me conhecer mais, de aprofundar, de olhar para dentro, abrir a caixinha preta, ver tudo que tem ali. Porque a gente vem carregando, às vezes, resultados que às vezes a gente faz aquelas falas, né? Eu converso com muitas pessoas. E as pessoas, às vezes, nos bastidores, eu sempre falo, né? Trate bem as pessoas que vêm até você, porque a gente não conhece o bastidor delas. Às vezes tem muita gente que tá sorrindo, brincando, mas quando tá sozinho, tá vivendo, assim, coisas muito, muito complicadas para ela, que às vezes ela não consegue desatar esses nós. E às vezes esses resultados, né, o que não tá dando certo, porque travou o financeiro, porque eu tô me desentendendo no meu relacionamento, porque eu não tô conseguindo lidar com o filho, eu tô me achando grosseira com o filho, ou o filho tá dando retorno para mim com uma voz mais alta, mais grave. Quando eu paro para olhar para mim, às vezes essas questões todas estão ali, nesse cenário que a gente falou, né, que a gente muitas vezes viveu, e vem transferindo isso. Sim. A gente é uma continuação, né, Adri? A gente não, assim, tua vida não começa aqui. Né? Tu continua a história. E de forma, assim, mais rápida e mais conectada, tu continua a história do teu pai e da tua mãe. Então, tu é eles. Viva e continuando essa história. Sim. Tudo aquilo que acontece com a gente não é o que acontece. Como tu falou antes, às vezes tu encontra pessoas que tu fala, caramba, essa pessoa que viveu muita coisa, como é que ela tá assim, desse jeito? Sim, porque não é só o que acontece comigo, é como eu encaro. O que eu faço. Sabe? É como eu encaro e depois como eu olho e falo assim, tá, foi ruim, foi difícil, mas eu não quero mais viver desse jeito. Não quero viver pesado assim. Isso não é meu. Não, sabe? Assim, eu quero interpretar isso aqui de um jeito diferente, viver isso aqui de um jeito diferente. Então, assim, eu pego, né, o bastão que eles me entregam, eu pego esse bastão e eu falo assim, tudo bem.
Mas daqui pra frente, eu decido fazer diferente. Uma das coisas mais difíceis que tem, por incrível que pareça, é a gente, como filho, se permitir ter uma vida melhor do que os nossos pais. Sim. Tá? Muitas vezes, em muitas situações, e muitos dias, as pessoas ficam se sabotando, criando um monte de dificuldades para não passar deles. Tudo que os pais querem, né, é que o esforço deles vale a pena. Vale a pena. Sabe? Então, assim, o teu pai olha pra ti e fala assim, ele te contou um dia que ele passou fome, mas não é porque ele quer que tu passe fome, sabe? Então, quando tu olha e fala assim, caramba, meu pai passou fome, na minha mesa nunca vai faltar. Exato. Ah, não é eu me enfiar em dívida pra faltar e falar assim, tá bem, pai, ó, minha vida é boa, tá? Mas hoje também faltou aqui. Não, ele não quer isso. Exato. O maior sucesso dos pais é o quê? Ver os filhos bem. O que tu deseja pra tua filha? Sabe? Fala assim, olha, minha filha, a mãe já passou aqui por altos e baixos, já teve um momento mais difícil, mas o teu eu quero que seja sempre fácil. E a gente sempre quer, né? Que seja melhor do que a nossa história. Muito melhor. Nossa, só que quando as pessoas começam a olhar um pouquinho para isso, elas percebem assim, caramba, com muito mais facilidade, com muito mais oportunidades, eu tô fazendo menos. Então, ao invés de eu correr para frente, tô andando para trás. Sim. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa história ela é muito preciosa. E ela traz, sim, eu conheço histórias dificílimas, tá? Não, assim, eu falei da minha, que também é uma história relativamente difícil, mas eu conheço umas que a minha não é nada, tá? Não é nada perto do que essas pessoas viveram. E fala assim, dá. Sabe, dá. Só que tem que abandonar essa culpa por fazer mais, sabe? Tem que abandonar essa arrogância, né, de querer voltar e resgatar uma coisa que não dá mais, porque o passado já passou. Vive agora, faz bem, te organiza, sabe? Abre o teu baúzinho ali e vê ali dentro que tem, eu tenho uma mágoa aqui, tem uma chateação aqui, tem um irmão que foi embora, tem um pai que foi agressivo, tá bem? Olha, só aquilo que tu precisa olhar, porque a gente não precisa abrir todo o baú, porque tem muita coisa lá dentro, né? Sim. Aí eu digo assim, vamos abrir só aquilo que tá atrapalhando a nossa caminhada. Aí às vezes a gente vê isso muito presente, por exemplo, no empreendedorismo. Muito. Né? Se tu olha para ela e fala, meu Deus, essa mulher aqui, ela poderia ganhar o mundo com isso que ela faz. Sim. E aí tu dá uma ideia para ela, fala, não, tudo bem, mas vamos ver. Aí tu fala, não tem nada que ver, só fazer. Ela não, sabe? Seja, ela não tá pronta. Sim. Porque se a nossa estrutura emocional não estiver pronta para lidar com o sucesso, ela adoece. Com certeza. Aí adoece muito rápido. E isso que nós estamos falando nesse contexto, mas ainda tem os contextos que vão acontecendo por si só e que a pessoa não se dá conta, que é assumir o papel da mãe, o filho virar o pai do pai, a filha virar a mãe da mãe, daí não consegue se relacionar, daí não consegue conviver. E isso tudo, como é isso? O que deve ser feito? Por onde começar? Quando as pessoas chegam, principalmente se for para constelar, né? Eu sempre falo assim, qual que é a maior dor? Porque a gente tem um lugar que nos incomoda. Sim. Sabe aquela dor que é dose homeopática? Sim. Que todo dia dói? Sabe, que todo dia te incomoda, que é um assunto que tu pensa todo dia? Eu falo, aí. Vamos começar por aí. Sim. Vamos ver o que tem, né, de história nessa dor. Porque se essa dor tá te incomodando, é a tua alma dizendo assim, Adriana, tu só avança se tu olhar para isso aqui. Sabe? Senão tu vai ter uma falsa sensação, né? Que a gente acorda aquele dia animado, né? Daí a gente dá 10 passos, né? E depois volta 15. Então, assim, olha para esse assunto. Não é normal doer. Sabe? Não é normal tu ficar com a sensação de que tu tá numa esteira, sabe? Faço e nunca saio do lugar. Não é normal. Se tu tá fazendo tudo que tu pode, então tu teria que avançar. Se tu não avança, é porque às vezes o teu corpo avança, mas a tua alma fica grudada aqui atrás, sabe? Ela tá olhando pra alguém. Alguém que foi, alguém que não teve oportunidade, sabe? Alguém que tu gostaria de mudar a vida. Às vezes a pessoa já até morreu. Sim. Sabe? Mas fala, ai, tadinha. Eu fiquei assim muitos anos da minha vida, eu morria de pena da minha avó. Minha avó morreu quando a minha mãe tinha 6 anos, então tu imaginava.
toda constelação que eu fazia, eu parava na minha avó. Toda constelação. Teve uma hora que eu falava assim, gente, ela não me aguenta mais. Tá? Não era eu que não aguentava mais. Eu falava assim, eu acho que essa mulher não me aguenta mais. Ela já tá morta há não sei quantos anos e eu tô aqui com pena da vida que ela teve. Ela devia olhar pra mim e dizer, eu tenho pena de ti, que com todas as oportunidades que tu tem, tu ainda tá olhando pra mim. Sabe? Tu ainda tá olhando pra mim. Então, eu gosto de falar assim, né? Eu falo, não tem melhor história pra contar do que a da gente mesmo, né? Com certeza. Então, eu sempre falo que a constelação, eu só posso ajudar as pessoas com a constelação, porque pra mim ela fez diferença, sabe? E faz diferença ainda. Ah, eles nunca mais? Não, nunca mais é muita coisa. De vez em quando a gente se enrola. É uma constância olhar pra gente, cuidar da gente. Sabe? Eu falo assim, leia um livro, mas leia ele para mudar a tua vida. Para com essa meta boba de um livro por mês, 6 livros por ano, um livro por semana. Gente, para que isso? Não é uma biblioteca. Sabe, tu não é o chat GPT que tem que saber de tudo. Exato. Tu não é o Google. Para com isso. Para de ser aquela pessoa que sabe tudo, mas não faz nada. Sabe, escolhe qual é o livro que tu quer ler. O que ele vai fazer de diferença na tua vida? Vai aprender alguma coisa? O que tu vai absorver? E assim, leia ele, faça uma lista de tarefa. Nossa, isso aqui fez muito sentido pra mim. Se fez muito sentido pra ti, para aí e fica nessa página. E aí, mudou? Não. Ontem eu ainda brincava que eu li aquele livro Milagre da Manhã, porque em algum momento da minha vida eu imaginei que eu quisesse acordar às 5 horas da manhã, mas não deu certo. Por quê? Porque eu não gosto. É isso, e tá tudo bem. É isso. Eu sei tudo que tá lá. Posso até te contar se tu quiser começar a acordar às 5 horas da manhã, mas eu não vou acordar. Por quê? Porque eu não gosto. Sabe? Então, aprende. Sabe? Aprende, faz as coisas mudarem na tua vida. Converse, escolha quem são as pessoas que tu quer ter por perto. O ambiente é altamente influenciador no nosso resultado. Sabe aquela história que a tua mãe dizia lá atrás pra ti? Ou diga com quem antes que direi quem tu és. Sim. E a gente achava isso horrível. É verdade. E você não é todo mundo. Não, porque a gente é sim a média das pessoas. Não só as pessoas que a gente toma um cafezinho da tarde. Sim. Mas as pessoas com quem a gente troca ideia intimamente. Se tu tem um sócio, tu passa a pensar com a cabeça dele e ele passa a pensar com a tua cabeça. A gente compartilha crenças com as pessoas que são próximas de nós. Então presta atenção. Escolhe quem são as pessoas que tu quer ter contigo. Não finge que essas pessoas não fazem diferença nenhuma na tua vida. Porque daqui a pouco tu tá se vestindo como ela. Exato. Falando como ela. Exato. E é normal, porque todo ser humano tem uma necessidade básica, que é a necessidade de pertencer. Sim. Na escola já era assim, não tinha? A gente não tinha um grupo Sim. de poucas, 3, 4 amigas? A gente já não tinha? Então, por quê? Porque a gente tem necessidade de pertencer. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega num lugar? Procurar alguém que a gente conhece. Não é assim? Exato. Por quê? Porque a gente tem necessidade de pertencer. Então, quem são essas pessoas na tua vida? Aí tu olha para essas pessoas e se pergunta, essas pessoas são melhores do que eu? Ou eu sou a pessoa que inspira todo mundo? Se tu é a pessoa que inspira todo mundo, dá uma visitada em outros grupos. Exatamente isso. Olha só, o papo tá super legal por aqui. Volto a falar. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal do Pode Ver Cast, aproveita, se inscreve aí, curte esse conteúdo que tá muito bacana e aproveita e compartilha aí para todo mundo. Esse encontro sempre às quartas-feiras, às 19h30, sempre um convidado super especial aqui com a gente, batendo um papo, trazendo ideias, trazendo experiências e sempre buscando a somar na vida de todos nós, porque isso é super legal. E o que é mais legal é gratuito, sempre aqui para você. E aí, falando também, a gente encontra N situações, depressão, síndrome do pânico, medo. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. Tudo isso, se a gente for buscar na terapia, na constelação, isso pode estar conectado, né, com as vivências dos nossos pais, né? Porque a gente vem vivendo uma árvore, né, que passaram várias pessoas. Como funciona isso? A gente pode constelar, né? Doenças, sintomas, sentimentos. Né? Eu tenho um pensamento que me acompanha, eu tenho um sentimento, eu tenho um medo, Elis. A gente tem que separar, né? O que é o medo, né? Que eu falo que o medo é um bom amigo,
né? Aquele que te diz, Adriana, olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Adriana, tu vai dar reto, já olhou pelo retrovisor, né? Olha, pode acontecer alguma coisa. Ele te dá um medo e tu olha. Então, o medo, ele é um aliado. Agora, aquele medo que te paralisa, esse é um medo exagerado. Aí, para esse medo, a gente tem que olhar. Porque tem várias causas pelo qual as pessoas têm medo. Eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não fazer bem feito. E aí, sim, isso pode ter raízes muito mais profundas do que a gente pensa, né? Ah, eu fiquei com medo depois que eu errei tal coisa. Não, ele pode ter sido um gatilho, mas esse teu medo pode ser uma coisa de muito antes, né? Muito mais profunda. Então, a gente pode, sim, usar tanto da terapia quanto das constelações para compreender, né, qual é o pano de fundo desse medo, dessa ansiedade, dessa depressão. Né? É fácil hoje a gente ficar ansioso. Agora, sim, eu posso estar ansioso, que é aquela ansiedade que me acelera, né? Que se tu tá aqui, tu fala assim, nossa, depois daqui eu tenho que sair correndo daqui, porque eu tenho um horário lá, porque eu tenho que buscar minha filha, né? Isso te gera uma ansiedade, mas essa ansiedade aqui é a ansiedade que faz, sabe? Tu te movimentar, ela não é ruim. Sim. Agora ela tem aquela ansiedade que é uma doença, né? Que tu vai sentir tremor no corpo, que daqui a pouco ela vai te levar para o hospital achando que tu tá com uma crise cardíaca e na verdade é um ataque cardíaco da ansiedade, sabe? Aquela que tu começa a perder o equilíbrio e aí tu vai ver a ansiedade. Então, a gente tem que dividir, né? Aquilo que é só o meu dia, que tá corrido, daquilo que começou a ficar estruturado e pode te levar para caminhos difíceis, porque normalmente, né? Depois da ansiedade vem a depressão. Sim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para ela não virar. E a depressão, ela vem às vezes de uma maneira muito silenciosa, com picos. Hoje eu tô mais animada, hoje eu já estou alegre, hoje eu tô mais meio termo, quero ficar mais quietinha. E aí daqui a pouco vai avançando, a pessoa já fica mais na cama, não quer mais fazer parte do convívio social, e até que chega em momentos de usar muita medicação. Aí, querendo ou não, as medicações são fortes, acabam trazendo outras situações, né? Além efeitos, de fazer, né, tu ficar muito viciada, porque parece que se tirar a medicação, tu vai cair. E o quanto seria, né? O quanto é muito melhor, às vezes, tu buscar o caminho da terapia. Porque a medicação, muitas vezes, essa cura, ela tá nas ações que a gente vai fazer. Eu gosto sempre de dizer para os meus clientes que é assim, né? A depressão, a gente precisa de 3 coisas, né? Precisa de fé, remédio e terapia. Porque a depressão, ela é muito séria. Né? A gente já evoluiu muito nesse assunto. Mas alguém que nunca provou da depressão, ou nunca teve dentro do seu ambiente a depressão, ela não sabe o que é depressão. Sabe? Então, quando a gente já viu alguém muito próximo a nós com depressão, que a pessoa não consegue sair da cama, que a pessoa não quer comer, que a pessoa não quer falar, porque a depressão, ela não é tristeza, ela é vazio, sabe? É uma sensação de vazio. Elis, tu já provou da depressão? Graças a Deus eu não provei, mas já tive uma pessoa muito próxima de mim com depressão. Tá? Minha mãe foi depressiva durante muitos anos. Então, tu percebe que aquilo ali é muito mais sério. E é um mundo que parece que fecha numa redoma e é um mundo que, às vezes, é difícil conseguir acessar. É muito. Porque eles começam a criar um cenário que é deles. É muito difícil, por isso que o medicamento tem um papel muito importante, sabe? Porque, às vezes, sem medicamento, inclusive, a terapia não faz efeito. Sabe? Porque, às vezes, a depressão ela é tão forte, ela é tão crônica, que a pessoa já teve efeitos químicos, físicos. E que se tu não tiver um medicamento para ajudar ela a sair daquele lugar ali, ela pode... Ah, Elis, mas tu não acredita em fé, tu não tem fé, tu não acredita em milagre, acredito demais. Mas deixa ela tomar o remédio enquanto isso acontece. Sabe? Ajuda ela, pega ela pelo braço, leva ela no hospital, leva ela no psiquiatra, sabe? Dá um medicamento para ela, para que ela comece a falar, calma, a vida não é toda cinza, sabe? Dá para pintar aqui alguma coisinha, porque aí ela começa a se conectar de novo com a vida. Porque essa desconexão que a depressão causa com a vida, ela não tem sentido nenhum estar viva.
Sim. Sabe? Tanto que Nossa, existem casos é muito que difícil. acabam com suicídio. Sim, né? porque ela imagina que isso vai tirar, né? Vai acabar com a dor. Então, é muito difícil, é muito sério a depressão. A gente tem que fazer muitas campanhas para as pessoas compreenderem que a depressão é uma coisa séria, sabe? Quando chega alguém para mim que ela não tá bem, que ela tá sem essa vontade, sem essa clareza, sem nada, eu falo assim, ainda bem que ela tá aqui, sabe? Ainda bem que ela tá aqui, porque a ignorância é sempre uma bênção, né? Então, quando a gente não tem informação, às vezes a gente quer ajudar, sabe? Levanta daí, vem, Adriana, vamos sair, tu vai ver que a vida... Meu Deus, não dá, pra mim não dá. Então, a depressão é algo sério. Eles dá pra constelar a depressão? Dá. Mas ela vai tomar o medicamento também, tá? E aí, depois, a gente vai fazendo assim, paralelo. Vai fazendo a terapia e lá na frente, depois de alguns meses, se ela entender, junto com o médico... Tá, que dá para ela ficar sem medicamento, ela fica na terapia mais um tempo e depois ela segue a vida dela. Porque às vezes pode ser realmente só uma fase. Tá? Agora, tem pessoas que têm uma depressão que talvez ela vá precisar tomar remédio a vida inteira. E aí, pegando nessa linha de raciocínio, suponhamos que nós temos uma mãe grávida e ela passou por algumas situações lá atrás, né, familiar. Aquilo tudo para uma mãe grávida, ou depressão, ou síndrome do pânico, ou questões de coisas mais violência em casa, aquela coisa. Isso pode vir a ser transferido para o bebê? Ô, Adri, quando a nossa mãe está no útero da nossa avó, a gente já está lá dentro do útero dela. Tá? Então, a gente viveu, a gente sentiu com a nossa mãe, dentro da nossa avó, aquilo que a nossa avó sentiu. Isso vem. Isso vem. Então, tem coisas que tu fala assim, eu tenho medo disso aqui não faz sentido pra mim. Nossa, eu tenho essa emoção aqui, eu não sei de onde é que ela vem. Não, ela tem. Lá que tem. Tem, sabe? Enquanto o espermatozoide do homem se renova, sabe? Todo o tempo, a gente vem lá dentro, desde lá da nossa avó. Tá? Então, isso é muito forte. A gente vem de muito longe. Sim. Sabe? Então, eu falo que isso é maravilhoso, porque a gente também morou lá e isso é uma bênção, a gente poder morar na casa da nossa avó. Mas a gente também tem toda essa história junto. Sabe? Então, às vezes, para aquilo que não é lógico e não tem explicação, essas coisas explicam muito bem. Então, Elisa, a criança pode? Pode. É uma mãe que às vezes não chorou a gravidez inteira, mas tinha muita vontade de chorar. Às vezes ela tem um bebê que chora muito. Olha só. Né? A gente precisa entender que as crianças não têm problema. Que todos os problemas que as crianças têm são coisas nossas. Sabe? Elis, o meu filho não dorme sozinho, ele morre de medo. Do quê? Quem que tem esse medo? Quem que não quer ficar sozinha com o marido? De onde vem? Sabe? Quem? Quem que não quer ficar sozinha com o marido no quarto e traz o filho para dormir junto? Quem quer se proteger? Sabe? Tu tem algum momento, algum movimento na tua vida que tem a ideia de, se a vida acabasse aqui, quem é que está em risco para essa criança querer proteger, para essa criança querer ficar ali? As crianças não têm problema. A criança tá chorona, a criança é irritada, a criança bate em todo mundo. Meu Deus. Porque a gente vive um movimento onde as crianças têm muitas coisas. Aí tu olha para a família, tu fala, tá bom, né? Vamos começar por aqui? Depois a gente olha para a criança? Não, mas é ela que tem um problema. Vamos olhar aqui primeiro? Sim. Deixa as crianças em paz. E aí a gente falando de crianças, a gente tem também as crianças que crescem, adolescentes, e aí tem os históricos. Mas meu filho não me respeita, tá mal criado, não estuda, não tá indo bem na escola, tá falando alto comigo. E às vezes tá lá, o adolescente tem 14, 15 anos. Mas como foi, né? Esse histórico de quando criança. Hoje a gente vê muito e é fácil, né? Tu vai num restaurante, tu olha o celular na mão. Algo contra? Mas eu acho que tem que ser ponderado. Tu sabe que outro dia eu entrei no ônibus e eu fui de ônibus para minha casa.
E eu contei porque me chamou a atenção. Tinham 13 pessoas sentadas no chão. 9 estavam no celular. E o que era mais engraçado, essas 9, era uma com celular e a outra não. Uma com celular e a outra não. E aí eu fiquei refletindo. Poxa, por que ao invés de estar com o celular não tá puxando o papo com a pessoa que tá do lado para interagir, para conversar, né? E assim tá sendo com as crianças. Os pais, né? Eles estão meio que tendo o seu tempo, entregando algo para ver. Ah, vai ver um joguinho, vai ver um vídeo, vai ver um filminho e vai ficando ali a criança com o celular. É gostoso, né? Não é gostoso? Não é gostoso? Tu adulto, não é bom ficar rodando feed? Não é bom assistir vídeo engraçado? Não é bom? É bom. Acho que as crianças não gostam, é claro. Só que assim, às vezes, o adulto tem um discernimento. Que não é sempre, tá? Que ele fala assim, vou ficar aqui 15 minutos, que é o que eu tenho. Só que tu quer esperar isso da criança? A maioria das crianças, ainda numa idade inicial, ela não tem nem noção do tempo. Não. Ela troca o ontem pelo amanhã. Tá 1 hora ali no celular. O que ela quer? Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, os pais... eu estava, não muito tempo atrás, eu estava numa empresa fazendo um treinamento de desenvolvimento de liderança. E aí a gente chegou num dado momento, acho que no último encontro já, e um gerente, ele falou assim, olha, Elis, a gente está muito preocupado, como todo mundo está preocupado, com a questão da mão de obra. Porque cada vez a gente tem menos candidatos. Sim. Cada vez os candidatos são menos preparados. Assim, se tu já fez entrevista nos últimos tempos, às vezes tu não consegue acreditar como é que a pessoa veio para a entrevista. Né? Tu não consegue imaginar que aquela pessoa de lá saiu de casa para uma entrevista. Porque a forma com que ela se apresenta é uma coisa maluca. E é aquele negócio que a gente vê no Instagram, acha que é meme, mas daí quando a gente vai fazer isso, verdade. A gente vê que é verdade mesmo, né? É um meme real. É um meme real. E aí eu falei para ele, nós vivemos dentro das organizações a consequência de filhos criados sem limites. É isso, sabe? Então, esse menino, essa menina que chega lá como menor aprendiz e que tu fala para ele, agora tu vai ter que ficar 4 horas sem olhar no celular. Eu falo, não quero vir aqui não quero trabalhar nessa empresa. Pode? Não quero trabalhar nessa empresa. E aí tu leva e convida a família, olha, vamos fazer um programa em família esse final de semana, a gente vai para uma pousada, primeira coisa que pergunta, tem internet lá? Então assim, aonde que tá o pai e a mãe de dizer não tem, mas tu vai mesmo assim? Não, mas sabe o que é, Elis? Aí tu não sabe a falaçada, a cara emburrada. Eu sei, eu tenho uma criança de 8 anos. Ou então assim, né, as falas. Mas hoje em dia é diferente, não é mais como antigamente. Então prepare a tua empresa para esse hoje em dia diferente, não como antigamente. E até a sua casa. Porque esse mesmo gerente que reclama lá da quantidade dos candidatos que chegam, ele é pai e mãe. Exato. E ele cria dentro do ambiente da casa dele essa criança. Sem limites, com o celular todo o tempo, fazendo as coisas no seu tempo, quando quer, sem autoridade. Exato. Aí faz o quê? Depois é assim, né? Tem um ciclo, tu vai encontrar com esse teu filho lá. Só que tu não vai encontrar com o teu, tu vai encontrar com o da Adriana, sabe? Eu vou me encontrar com o da Adriana. E assim a gente fala, nossa, meu Deus, essa menina saiu de onde? Saiu lá da Adriana. Essa aqui saiu de onde? Saiu lá da Elis. Então, nós somos responsáveis como pais e como mães pelas crianças que a gente está criando, que depois vão ser esses profissionais lá. Exato. Tu não ensina nada sobre educação financeira. Tu não ensina nada sobre regras, sobre limites, sobre responsabilidade. Tu não dá nenhuma responsabilidade. Quando ele chega lá, como que é? Tu acha que com 18 anos ele vai aprender tudo rapidinho assim? Não. As empresas não vão dar conta do teu filho. Não. Sabe? Então, a gente não pode culpar aquilo que é nossa responsabilidade, né? E aí não é só o contexto profissional. Não. É o contexto de relacionamento. Vai muito longe. Como que você está lidando, né? Fazendo o seu papel de pai e mãe com seu filho, que vai se tornar um homem adulto e que vai se relacionar, né, com uma outra pessoa. Ele vai ser agressivo? Ele vai ser companheiro? Ele vai ser do tipo, não, tu não vai ajudar a lavar uma louça porque isso não é legal pra você. Você casou, uma mulher tem que fazer. Como é? Como vai ser essa construção, né? Eu sempre tenho comigo que se você não faz pelo seu filho, alguém lá fora vai fazer. Vai. E aí depois não adianta reclamar. Não. Que já foi. Já foi.
Outro dia eu falando com uma pessoa e aí ela falando pra mim, olha, porque o meu filho de vez em quando é agressivo comigo. Eu já achei algo tá errado, algo não tá certo. Aham. Ah, porque outro dia a gente brigou e ele deu um soco numa porta de um guarda-roupa. Mas quantos anos tem o seu filho? É. Quando ela me falou a idade, eu lá no meu íntimo, né? Aham. Eu pensei comigo, meu Deus. Ah, não. Já tinha que estar no dentista uma hora dessa, né? Aham. Gente, não pode, que isso? Não. Aí os papéis se invertem. É. Aí você não consegue mais Não. tomar conta. Daí você tem, né, homens agressivos que bate na esposa, que bate no pai, que bate na mãe. E acontece com mulher também. Claro, Em claro. ambos os sexos, né? Sim. Mas isso tudo porque as pessoas estão meio que deixando de lidar. Ah, deixa ali com o celular, deixa depois. Ele tá quietinho, tá quietinho. Mas esse pequenininho, ele cresce um dia. Tem, assim, tem muito terapeuta com dificuldade de atender criança, nutricionista com dificuldade de atender criança, né? Psiquiatra com dificuldade de atender criança. Por quê? Porque quando ele compreende o contexto, né, ele vê que o contexto, o ambiente precisa mudar para aquela criança ficar diferente. E essa questão de terceirizar, ela é muito perigosa. Né? Terceiriza para a escola, terceiriza para a terapia, terceiriza para o nutricionista. Ele pode te ajudar? Claro que pode. Todo mundo pode ajudar. Mas a maior parte na educação é tua. Com certeza. Né? É tua. Você é o pai, a você é a maior mãe. parte do tempo. Né? A maior parte do tempo. Então, às vezes, Adri, a gente imagina que a gente vai fazer melhor do que os nossos pais. E a gente diz isso. Né? Eu vou fazer muito melhor. E aí não consegue nem fazer o que eles fizeram. Faz pior, sabe? Ah, eu não tô falando que a gente apanhava, né? Eu não tô falando que é pra sair batendo. Sim. Mas lá a gente aprendeu sobre limite, não aprendeu? Oh. Lá a gente aprendeu sobre autoridade. Às vezes sem nem bater, só com um simples olhar. Não, olhava já tava desenhado, né? Já tava... Eu brinco que a Havaiana naquela sentada, época né? fazia curva, né? Ela tinha GPS. É. Ai, que né? Saísse daquela linha do respeito, da responsabilidade, do entender o que é certo e é o errado, porque o pai e a mãe, eles estavam presentes. Ele não é um faz de conta. Ah, não, porque o gerei tá aqui, é meu filho. Não. Aí sai lá fora e faz um faz de conta lindo e maravilhoso, vai na reunião de pais no colégio, porque o meu filho isso, o meu filho aquilo, mas lá dentro de casa é diferente. Responsabiliza, às vezes, né? Responsabiliza o professor, né? Porque como é que ele tirou essa nota? Como que ele tirou essa nota? Mas quem tem que saber isso é tu, não é o professor. Como tu, agora, mas ele tirou uma nota baixa. Por quê? Porque não estudou, né? Exato. Porque talvez tu não tenha feito a tua parte também de tirar o celular, Exato. sabe? De fazer acordar mais cedo, de fazer dormir mais cedo. A gente, essa inversão de valores, ela ficou assim, eu acho que lá atrás era muito, né? Pouca conversa, talvez até apanhava demais. Daí a gente veio por um lado, o outro lado, né? E a gente tem que encontrar essa linha do meio, né? As crianças não podem decidir por si enquanto elas não tiverem condições de fazer isso. Não deixe teu filho fazer o que ele quer. Lá na frente, ele vai pagar um preço muito alto por isso. Porque a vida, quando ela te ensina, meu amigo, ela te ensina. E ela não tem dó, sabe? E ali fora, as pessoas não vão te dar uma oportunidade porque tu tá chorando. Isso. Elas não vão aumentar teu salário, vão te trocar de posição, porque a Adriana hoje tá com a cara meio atravessada, então nós vamos... Não vão. Inclusive, as pessoas não vão querer nem trabalhar contigo. Sim. Mesmo que tu tenha a tua própria empresa, vai ficar muito difícil isso. Sim. Então, assim, ensina muito teu filho sobre relacionamento. E porque o mundo lá fora, ninguém passa a mãozinha na cabeça de ninguém. Não tem isso. Tem muita gente boa, né, Adri? Não vai ter que ficar com tempo pra lidar com... Não, ou você sabe ou não sabe, ou é ou não é. Não tem isso. Não. Então, aproveite. E pai e mãe é contribuição. É carinho, é amor, é aconselhar. Olha, faz assim, não faz, não vai por esse caminho. Usar as histórias das experiências que teve para mostrar, tá vendo esse cenário? Não deu certo. Tem a coragem de ser chata. E fala não. Tem a coragem de ser chata, tem a coragem de limitar,
sabe? Assim, hoje, muitas das coisas que tu viveu de dificuldade lá atrás te fizeram ser resiliente, Sim. sabe? Tu fizeram, pá, essa porta aqui tô batendo, não abre, o que eu faço? Derrubo ela, vou atrás de outra, converso com alguém. Por quê? Porque lá atrás, quando eu queria uma coisa, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso aqui? Vai pai, vai mãe, e trabalha, e vende um negócio, e faz uma coisa, faz outra. Você aprendeu sobre resiliência. Ah, podia ter sido mais leve? Talvez podia, mas não deu. Então foi desse jeito. Mas assim, poxa, o que tu ensina sobre resiliência pro teu filho? Ah, o que tu ensina? E se é a primeira vez que ele... É igual a gente vê muitos casos, né? Ah, 2 adolescentes novinhos ali estão namorando, de repente um termina. Pronto, quer se matar agora. E isso é sério. Sim, imagina. Ah, não passou no primeiro vestibular. Pronto, o mundo acabou. E aí? Mas quem te disse que tu ia passar no primeiro? Sim. Então, eu tinha um gerente que ele dizia que a gente tinha que ter pele grossa, sabe? Pele grossa. Ele fala, deixa eu ficar com uma pele um pouquinho mais grossa, né? Então, a gente vai, entre aspas, né, apanhando das situações, mas a gente vai criando muitas competências que depois, lá na frente, vão ser importantes. E tu sabe que tu fez eu lembrar de algo que faz todo sentido. Quando eu era mais jovem, né, com meus 18 anos, eu lembro de um caso na minha cidade, de um rapaz que bateu o carro. Ele bateu o carro e em seguida ele cometeu suicídio. Olha. E aí, foi um alvoroço assim na cidade, né? E aí foi se espalhando, né, os porquês. Ah, porque o pai brigava sempre, falava, olha, se tu bater o carro, um dia eu te mato. Se tu bater o carro, eu vou te quebrar todinho. E ele, de certo, foi guardando aquilo, que quando aconteceu, e ele também era jovem, ele tinha recém tirado carteira e bateu o carro, deu um acidente. Mas era chegar em casa, né? Pô, o pai não ia matar, não ia quebrar todo, mas ele... Não era literal, né? Daquelas falas, a cabeça dele era o que ia acontecer. E ele cometeu o suicídio. E aí, trazendo para um contexto de hoje, né? Que às vezes pode parecer o bobo para a vida de qualquer pai e mãe lá fora. Ah, se você não for bem no vestibular, meu Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Agora, se você acompanha, como é que estão as notas da escola? Ah, mas tem 15, tem 16, já sabe o que tem que fazer. Não, pera lá, você tem um compromisso aqui também. Ele é seu filho. Acompanha a jornada. Sim. Eu tiro por mim, tá? Eu tenho uma filha de 16 anos. Ela tá no 1º ano do ensino médio. Todos os dias, eu pergunto para ela, como foi a aula hoje? Olha o caderno. Sim. Ai, tua letra tá bonita. Parabéns, teve prova hoje? Tu tá Como ali, é que né? foi? Tu tá ali. Ai, hoje não tirei uma nota legal. Mas por que você acha que não tirou uma nota legal? O que tá acontecendo? Ah, porque eu tenho dificuldade. Mas acompanhar. Porque se você acompanha e a coisa não vai bem, você pode ter o plano B. Ah, se é uma aula particular. Então vai falar lá com a coordenadora do colégio. Vai tentar o vestibular, às vezes não dá de primeira, tá tudo bem, vamos tentar na segunda. Mas se você acompanha e vê que há um esforço, há uma dedicação, foi procurar um emprego, não conseguiu, mas por que não tá conseguindo? Tá espalhando currículo, tá conversando, não tá dando, o que tá acontecendo? Olha os detalhes, né? Mas só o fato de tu tá ali, sabe? Só o fato de tu perguntar. Sim. Isso já gera segurança. Presença. Já gera, sabe? Assim, eu não pedi ainda, mas eu sei que se eu precisar, minha mãe tá ali. Eu sei que se eu precisar, meu pai tá ali, sabe? A gente tem que olhar muito para aquilo que é nossa responsabilidade como mãe e para aquilo que é responsabilidade do pai que tu escolheu pro teu filho ou pra tua filha. Exato. Que às vezes... Tu não gosta mais dele, não quer nem ele por perto, mas foi o homem que tu escolheu e que o teu filho, a tua filha, tem ele ali dentro. Então, respeite-o e ame ele no teu filho, porque isso faz diferença na caminhada do teu filho, da tua filha. Para sempre. Para sempre. Então, às vezes a gente vê, né? Eu vejo muito, né? Tendo muita mulher, sabe? Muita mulher incomodada, né? Com o ex-marido, às vezes só com o pai, né? Do filho, da filha e tal. Não mistura. Tá? Não mistura. Porque esse é o teu marido, ex-marido. Mas tem um pai aqui dessa criança que precisa participar. A gente aprende muito sobre autoridade e limite com o nosso pai. A gente aprende muito sobre servir com a nossa mãe.
A gente aprende muito sobre esse. Eu tô aqui, tá, filha? Sim. Tá, eu tô aqui. Tu tá estudando? Eu vou fazer um negocinho que ela gosta de comer. Isso é maravilhoso. Esse é o servir nosso, né? Esse é o servir como mulher. Não, Melis, mas aqui eu faço tudo. Cuidado, quem faz tudo às vezes não faz tudo bem. Exato. Né? Te concentra em fazer aquilo que é teu, né? E deixa o outro ocupar o espaço dele. Mas ele não ocupa bem. Foi tu que escolheu. Exato. Sabe? Cuidado com isso. Cuidado para não querer fazer tudo e não se tornar essa mulher exausta que é tão comum a gente encontrar, né? Essa mulher que faz tudo. Exato. É que dá conta de tudo, que não quer pedir ajuda de ninguém. Poxa, quando a gente pede ajuda para o outro, é o único espaço que o outro tem de ficar na nossa vida. Sabe? Isso para as relações de sociedade, de amizade, de casamento, de namoro, qualquer relação. É uma relação assim, o outro só fica perto de mim quando ele tem função. Então, deixa, sabe? Teu filho vai precisar disso no futuro. A gente, do jeito que foi, né? Mas a gente está aqui e aprendeu sobre respeito, sobre servir, sobre autoridade, sobre limite, muito desse lugar de onde a gente veio. E às vezes a relação era meio doida. Meio conturbada, mas foi, estamos aqui. Que coisa boa. E hoje a gente recebeu aqui Elis Casagrande, num papo super legal. E a gente falou sobre questões familiares, a questão de olhar para si, para dentro de nós e entendermos aonde eu posso melhorar. Continuar olhando para nós é algo muito importante e é de muita responsabilidade. Como que pode ser tão fácil olhar para o outro e apontar e falar, ele devia fazer assim, eu devia fazer diferente, quando muitas vezes a gente não consegue entender o porquê, que às vezes algumas coisas não estão acontecendo como poderiam. O porquê que às vezes eu estou vivendo uma depressão, uma síndrome do pânico, porquê que às vezes eu tenho alguns medos, como a gente falou por aqui. O quanto é importante. Eu sou importante, você é importante. Se a gente não cuida da gente, a gente tem dificuldades para conseguir olhar para o outro e cuidar do outro. A gente falou aqui sobre a importância de olhar para os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, olhe para o seu filho. Dá mais atenção, qualidade de vida. Não é entregar um celular na mão e você vive um quadrado, ele vive outro. O seu filho é sua responsabilidade. O que o mundo vai fazer com ele depois pode ser positivo com a sua ajuda ou pode ser doloroso sem a sua ajuda. E ele vai crescer um dia. E ele pode te cobrar um dia sobre isso. E ele pode levar também questões para eles que foram levadas pela convivência que houveram dentro do ambiente familiar. Fazer terapia não é algo, uma busca, porque eu tô doido, porque eu sou maluco, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Tenha orgulho de buscar aquilo que pode ser melhor para você. Tenha orgulho de se descobrir cada vez mais e de se tornar um ser humano cada vez melhor. Hoje esse papo foi super incrível. Eu estou muito feliz que a reestreia desse programa, desse podcast, tenha sido com a Elis. E vários outros convidados super legais vão estar por aqui, vão passar por aqui. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, aproveita, se inscreve, curte, compartilha e encaminha esse conteúdo para muitas pessoas que, no seu entendimento, pode fazer sentido. Talvez um simples clique aí nessa tela hoje possa mudar a vida de alguma pessoa que você conhece. E se você puder ser essa mãozinha que leva informação e conteúdo do bem, faça isso. Não custa nada, é gratuito. E eu agora termino esse programa perguntando para a nossa convidada, a Elis Casagrande. Se você fosse deixar agora para as pessoas que nos seguem aqui, o conteúdo vai ficar aqui eterno. O que você deixaria? O que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Eu acredito muito, Adri, que a gente não está aqui para sofrer. Que a gente está aqui para evoluir. E que dentro dessa evolução a gente vai sim passar por dificuldades. Mas que a gente não deve se conformar. Sabe? Não se conforme com um relacionamento que não está equilibrado, que não está bom. Não se conforme com uma vida onde tu não pode realizar as coisas que tu queres realizar. Não se conforme com viver, às vezes, sem propósito, sem sentido, sabe? Não se conforme viver com ansiedade, essa ansiedade que te paralisa, que te dá problemas de saúde.
A mudança dói. A mudança faz a gente ser muito responsável. Quando tu diz assim, por que é tão fácil a gente entregar um plano para o outro e difícil fazer, né, o nosso próprio plano? Porque quando a gente faz o nosso, a gente tem responsabilidade. Porque quando a gente faz o nosso, a gente tem que se mexer, né? E quando eu entrego para o outro, eu preciso me mexer. Então é claro que é mais fácil eu dizer, nossa, eu fosse a Adriana, e se tu fosse tu mesmo, o que tu faria, né? Então eu digo assim, não se conforma. Eu acredito muito que a gente está aqui para ter uma vida leve, próspera, fluida, mesmo diante dos desafios. E que isso é possível. Mas para isso acontecer, a gente tem que fazer a nossa parte. Quando lá no início a gente falava, né, de eu espero um milagre, eu acredito demais que aquilo que é extraordinário vem de cima, mas aquilo que é ordinário é nosso. Se eu quero um trabalho, eu preciso sair de casa. Se eu quero arrumar meu relacionamento, eu preciso ver qual é a minha parte de responsabilidade por esse relacionamento não tá legal. Então faz a tua parte, sabe? Não desiste. Não desiste de ti. Eu falo muito, a gente pode desistir de qualquer coisa, menos de nós mesmos. Perfeito. Sabe? Não desiste de ti. Sempre tem uma saída. Agora sim, busca, né? Procura, sabe? Eu não posso investir. Comece naquilo que é gratuito. Comece talvez dando unfollow, né, em tanta coisa nessas redes sociais que tu tá seguindo, que ao invés de te ajudar, te atrapalha. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, toda vez que eu vejo esse Instagram aqui, eu fico tão mal. Sai daí. Sabe? Às vezes não tem nada de errado com outra pessoa, tá? Mas tem errado com aquilo que eu tô vivendo nesse momento. Então, sai tudo. Volta. Começa, recomeça. A gente sempre pode recomeçar. Recomeçar. E hoje nós ficamos por aqui. E o nosso encontro fica já marcado, anota aí, próxima quarta-feira às 19h30 aqui nesse canal. E hoje eu encerro com uma boa noite para vocês. Que Deus continue aí com vocês. E eu espero encontrar cada um de vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Fechou?